Estratégia de lances, pessoal. Hoje a gente vai cobrir as estratégias de lances, dando continuação à aula de estratégia de lances que eu iniciei na aula passada, tá? Eu sou o Leandro Silva, especialista em marketing digital, certificado em Google Ads e Inbound Marketing. E agora a gente vai falar das outras estratégias de lances que falta a gente cobrir ainda, tá bom? Do Google Ads. Então vamos lá. Na aula passada, eu comentei com vocês sobre o CPC manual, tá? Falei que ele tem a grande desvantagem, porque tudo é você quem tem que fazer. Então, por exemplo, você vai colocar ali as palavras-chave que você planejou. A gente já tem aula aqui falando sobre palavras-chave, como fazer um planejamento. E agora, você vai colocar as palavras-chave que você planejou e vai cuidar de tudo a respeito dela no seu anúncio. Então, quando o leilão estiver mais alto, você vai ter que ir lá e ajustar o valor para aumentar o valor da palavra-chave para você poder participar do leilão. Quando ele abaixar e você estiver pagando muito caro, você vai ter que ir lá e ajustar também. Então, a estratégia de CPC manual, ela vai ser um pouquinho chata nessa parte, porque ela vai te exigir atenção, ela vai exigir que você cuide de cada uma das palavras-chave no momento que você está participando do leilão, tá bom? Então, ela tem esse ponto fraco. Qual que é o ponto forte dela? É que você tem o absoluto controle, tá? Ninguém nega esse ponto forte do CPC manual. O controle é todo seu, você que vai definir isso, tá? Agora, ela vai te exigir que você tenha tempo para olhar constantemente todas as palavras-chave, faça os devidos ajustes, e aí você tem que estar sempre em cima da sua conta, tá bom? E agora, né, a gente vai falar de outras duas estratégias de lances, né, que são mais prudentes, são mais conservadoras, junto com a CPC manual, também são conservadoras, que são super recomendadas para você que tem uma conta nova, uma conta que você criou recentemente, tá? Então vamos lá, a gente vai falar agora do ECPC, tá? Ou você vai ouvir o termo ECPC, ou você vai ouvir o termo CPC otimizado. Basicamente, qual que é a diferença do CPC otimizado para o CPC manual? A diferença é uma só, tá? Pensa que o CPC otimizado ele vai fazer o seguinte, ele vai ser o seu assistente. Se no CPC manual você precisa ficar constantemente de olho em toda a sua lista de palavras-chave, né? Para ficar otimizando uma por uma, nos momentos que o leilão estiver super alto ou estiver muito para baixo, você começar a pagar caro, você vai ter que ficar ali toda hora articulando isso daí, tá? Vai ser o seu trabalho fazer esse tipo de otimização praticamente que todo dia. Com o CPC otimizado, não, ele vai ser o seu assistente. Então, o que que ele vai entender? Ele vai usar a inteligência do Google, tá? Para atuar em cima dos seus leilões manuais. Então, se tem uma palavrinha que eu acho que poderia ajudar a gente a diferenciar nessa aula, uma estratégia de lance para outra, a palavra é ênfase. Então, o CPC manual, a ênfase é que você tenha controle 100% de cada uma da sua lista, das suas palavras-chave da sua lista. O CPC otimizado, a ênfase do CPC otimizado é ele otimizar os seus lances manuais, tá bom? E como é que ele vai otimizar isso? Ele vai aumentar o valor quando ele perceber que você tem uma probabilidade maior de brigar nesse leilão e de gerar conversão. E ele também vai reduzir o valor quando ele perceber que você não tem condições de brigar ali. E essa condição que eu digo é o orçamento, tá? Quando ele perceber que o seu orçamento não dá para brigar, ele vai diminuir para justamente você não participar daquele leilão que está ocorrendo naquele momento, tá? Basicamente, vai ser essa a ênfase do CPC otimizado. Eu acho que assim eu consigo explicar da maneira mais simples possível a diferença entre esses dois, que são os mais conservadores, tá bom? Indo agora para o próximo, é o maximizar cliques, tá? Como eu falei, a ênfase do maximizar cliques é ele fazer com que o seu anúncio apareça, né, com que você participe dos leilões, aonde você tem maior chance de receber cliques, aonde aquela sua persona, aquela sua segmentação, aquela sua copy vai aparecer justamente para aquela pessoa com maior probabilidade de clicar no seu anúncio, o que é interessante, tá? E aí você tem essas três que são conservadoras, essas três estratégias de lances conservadoras. Opa, calma aí que o sol tá batendo bem no meu rosto. Deixa eu colocar aqui. É isso aí. Acho que daqui dá para gravar melhor. Isso. Então vamos lá. O maximizar cliques, por exemplo, ele vai atuar da seguinte maneira, tá? Como eu já expliquei, a ênfase dele vai ser atrair cliques, tá bom?
Ele tem uma configuração que você consegue colocar lá um teto de clique. Então, qual que é a diferença agora? Você está rodando com uma campanha com a estratégia de lance maximizar cliques, então ele vai buscar te trazer o maior número de cliques possíveis na campanha. Eventualmente, lógico, o seu objetivo é que esses cliques gerem conversões, tá? A gente vai chegar lá em outras estratégias que são mais adequadas para isso. Mas ele está te trazendo cliques e cliques e cliques. Então, a todo momento, toda vez que ele considerar que você tem que aparecer no leilão, ele vai te trazer, a proposta dele é te trazer esses cliques, independente do custo. Quando você marca lá para definir um teto, que vai ter a opção lá de quando você seleciona cliques ou maximizar cliques e define um teto, você está dizendo para o Google o seguinte: ó, Google, eu quero que você maximize o número de cliques para minha conta, para o meu anúncio, só que eu quero que seja dentro desse orçamento, o orçamento XPTO. Então, por exemplo, você pode definir 2,50, é o máximo que você pode pagar. Vamos supor que está dentro de um nicho, onde você tem a briga por essa palavra-chave em questão, seja 2,50 o máximo, então você define esse máximo, né? Ou você pode brigar para baixo, você pode colocar R$ 2, por exemplo, e você está dizendo para o Google basicamente isso, ó, um máximo de clique até R$ 2, não mais do que isso. Mais do que isso, eu não quero participar dos leilões. E é basicamente isso que você está dizendo para o Google, tá? Lembrando que essa estratégia de lance, ela foca em cliques e não necessariamente conversões, tá bom? Lembrando que ela já é uma estratégia de lance que já tem, sim, uma certa inteligência, mas é uma inteligência, assim, mais focada, mais simples, né? É algo mais simplificado. Então, para você que está começando, o CPC manual, o ECPC, ou CPC otimizado, e o maximizar cliques, vai ser ideal para você começar, tá bom? Depois você vai criar campanhas com outras estratégias de lances. Lembre-se de nunca, jamais alterar a campanha que já está performando para alterar a estratégia de lance, tá? Por favor. Porque ela vai levar pelo menos uma semana aí para ter inteligência de novo, para se ajustar de novo, para entender todo o mecanismo que existe por debaixo do Google de inteligência artificial, de mapear o comportamento, para você voltar ao ritmo normal que estavam as suas campanhas, tá bom? Isso se voltar, tá? Porque isso também leva em consideração o seu histórico de inteligência da sua campanha. E falando em conversão, a próxima estratégia de lances que a gente vai ter que abordar aqui é o maximizar conversões, tá bom? Então, lembra-se da ênfase de cada palavra-chave, não, de cada estratégia de lances, tá? A ênfase do maximizar conversões, que vai aparecer lá como maximizar conversão, né? Assim, no singular mesmo, como estou falando, é uma só: maximizar conversões, tá? Qual que é a ênfase dele é o seguinte, ele vai buscar pessoas que têm a maior probabilidade de converter no teu site. Então, se você é uma pessoa que está anunciando e você tem um processo de vendas consultivas, que você tem que buscar ter dados do seu potencial cliente, do seu prospect, para que depois chegue no comercial, para que ele possa trabalhar em cima da venda, você precisa receber esses dados, geralmente através de formulário, né? Enfim, o que que acontece? é, o maximizar conversões ele vai buscar pessoas que tenham a maior probabilidade de realizar essa ação que você quer no seu site, de lead, ou até mesmo de venda, tá? Embora a gente tenha outras estratégias de lanças que vão ser mais adequadas. Gente, esse sol tá... Olha, deixa eu falar, viu? Deixa eu vir pra cá. Isso. Ajustando a câmera aqui, ao vivo. Ai, meu Deus, só eu mesmo. Então, vamos lá. A estratégia de maximizar conversões, ela vai trabalhar da seguinte maneira. Você pode querer um máximo de conversões possíveis, tá? Não tem problema nenhum. Mas essas conversões, elas podem vir a um custo dentro da sua meta ou pode vir a um custo até acima da sua meta. Então, o que acontece aqui é o seguinte: não importa o valor que você vai ter nas suas conversões, o que você está dizendo para o Google com essa estratégia de lances é: eu quero o máximo de conversões possíveis, independente do quanto elas custem, tá? E aí, a gente já vai para a próxima estratégia de lances, que é o maximizar o valor da conversão, tá bom? O maximizar o valor da conversão já é diferente, tá?
Lembra que eu falei na estratégia de lances maximizar cliques, que tem uma opção lá que você consegue definir um teto? Já o maximizar o valor da conversão, você já tem que definir esse teto. Você já vai falar para o Google exatamente o seguinte: Google, eu quero o máximo de conversões dentro desse valor de conversão, tá? Dentro desse, como que eu posso dizer? Dentro desse valor, dessa média que eu quero aqui, eu quero que você traga valores aproximados desse aqui que eu estou te dando. Então, por exemplo, você tem uma empresa de, sei lá, móveis planejados, e você tanto faz projetos personalizados, como você também, enfim, pode fazer um projeto ou outro isolado, não sei, tá? Estou dando um exemplo aqui. Então, se os valores forem muito próximos, né, se seus projetos forem muito próximos ali, você pode definir um valor médio e pedir para o Google buscar conversões dentro desse valor, tá? Para que ele respeite o seu orçamento. Então, ele vai começar a buscar dentro daquele orçamento que você definiu conversões mais baratas. Ou ele até vai superar um pouco esse valor, tá? Porque ele vai trabalhar ali com uma média, mas o objetivo dele é trazer de forma mais otimizada possível essas conversões. Ou seja, ao passo que no maximizar conversões você está, digamos assim, buscando o maior número de conversões possível, aqui você já está tendo um outro critério. Fala, Google, eu quero o máximo possível dentro deste custo aqui, tá? O máximo possível. Hora ou outra, pode ser que ele traga um pouquinho abaixo, talvez ele ultrapasse um pouco, mas via de regra, né? Via de regra, o que que ele vai fazer? Ele vai trazer dentro daquilo que você estipulou, tá bom? Então, é isso que muda. Você está definindo basicamente um teto também para o maximizar o valor da conversão, dizendo para o Google, ó, Google, eu sou dono do meu dinheiro, eu quero que você traga conversões dentro desse dinheiro, desse X que eu estou estipulando para você, tá? A prioridade de toda estratégia de lance inteligente é gastar o orçamento o máximo possível, ter o máximo de aproveitamento, tá bom? O maximizar o valor da conversão, ele é ideal para, digamos assim, como que eu posso explicar? Conversões que têm, empresas que têm valores de conversões ali diferentes, mas que ainda são aproximados, sabe? Tem uma média ali de serviços, tem uma quantidade de serviços que tem valores aproximados. É interessante se você tem esse cenário na sua empresa, você já pode, e tem, lógico, histórico de conversão, você pode utilizar essa estratégia de lances aí tranquilamente, tá? Se você já tem histórico, porque você começa já a ter um parâmetro melhor, você pode ter conversões num valor bem reduzido. Já fica interessante. Talvez seja até interessante para você que é e-commerce também, tá bom? E agora a gente vai passar para a próxima estratégia de lances, semelhante, ela é um valor, maximizar o valor da conversão, que é o CPA desejado, tá? Então, repara aqui que a ênfase de um para outro está mudando, tá? Está mudando. O CPA desejado, ele é também, né, para empresas que têm valores ali semelhantes, né, de conversão, né? Aliás, ele é mais recomendado até, porque aqui você está muito mais nivelado que o maximizar o valor da conversão, tá bom? Então, vamos supor que você tem como que eu poderia explicar? Dando exemplo de um nicho. O CPA desejado, ele vai buscar um retorno específico, tá? Um custo por ação específica que você quer para suas conversões. Então, se você é uma empresa que tem até dois, vamos supor que você é um prestador de serviços, você tem, sei lá, você presta uma consultoria, sei lá, você faz uma declaração de imposto de renda, enfim, você é um serviço de contabilidade, você tem N serviços ali, e são serviços que são parecidos, tá? Eu acho que até melhor nesse caso para serviços do que o CPA desejado. Seria até bom para serviços do que maximizar o valor da conversão. Por quê? Olha como fica interessante. Se você, vou pegar um exemplo aqui de uma contabilidade, tá? Por exemplo. Então, você está fazendo uma campanha e você está usando um argumento, sei lá, de auditoria ou de declaração de imposto de renda, de melhor organização, enfim, não sei qual é o argumento ali da sua copy, mas você tem serviços diferentes dentro do seu escritório, tá? Esses serviços, eles têm valores semelhantes na hora que você vai negociar lá
com o seu prospect, né, com o seu futuro cliente, você tem lá uma negociação que esses valores você percebe que são muito parecidos. No momento da sua campanha, se você já tem inteligência, você pode pegar essa média e jogar lá no seu CPA desejado, tá? Para ele trazer clientes já dentro desse valor, né, que você quer de custo por ação. Então, o custo por ação, custo por, digamos assim, por lead que você quer nessa campanha, tá? Você vai definir lá uma média, né, claro, e vai colocar lá para o Google trabalhar para você. Então, você quer um custo por ação desejado neste caso, tá? Ele vai trabalhar com um retorno específico, né? As conversões são utilizadas com base em valores semelhantes que você tem aí para sua empresa. Então, essa estratégia de lances, a ênfase é essa, você define um custo por ação desejado, tá? Ah, Leandro, mas eu não entendi muito bem a diferença de um para outro. É simples. O maximizar o valor da conversão, se a sua empresa trabalha com valores que são muito discrepantes, muito discrepantes, mas são produtos parecidos, aí pode ser um e-commerce, por exemplo, vale a pena você ir para maximizar o valor da conversão ou ROAS desejado, tá? Nesse caso, eu recomendaria o ROAS desejado, mas você já pode ir para o maximizar o valor da conversão, tá bom? O CPA desejado, e por isso que eu estou dando exemplos aqui práticos, se você tem vários serviços cujos o valor, a sua precificação são próximas, ele já é adequado para você, entendeu? Claro, você tendo inteligência já na sua conta, você tendo aí ah, um, um, um período já sólido, constante de conversões na sua conta, tá? Eu recomendei que você tenha aí pelo menos uns dois, tá? Antes, já do maximizar conversões para cá, todas as estratégias que eu falei, você pode utilizar se você tiver pelo menos aí uns 2, 3 meses de conversões já sólidas na sua conta. Eu recomendo isso para você já testar essas outras estratégias de lances inteligentes que eu estou falando aqui, tá bom? E se você não tem ainda essa solidez toda de conversões, recomendo que você fique nas 3 primeiras que eu falei, porque elas são mais prudentes, tá? Elas são mais conservadoras, tá bom? Então, eu espero que vocês estejam entendendo bem essa diferença de ênfase, tá? De cada uma das estratégias de lances aqui, tá bom? A última, que eu já citei, é o ROAS desejado, tá? Que nada mais é que o seu retorno sobre o investimento, tá bom? Ela é altamente recomendada também para quem tem e-commerce com N itens, dos mais diversos valores possíveis, né? Porque você não vai fazer uma média de todos os itens do seu e-commerce para poder chegar num custo por ação específico. Desencana. Você a hora vai ter um leilão que vai compensar para um determinado produto ou categoria de produtos e não vai compensar para outros. Então, neste caso, eu diria que também é adequado para e-commerce, tá? O ROAS desejado, tá bom? A ênfase dele é o retorno sobre o investimento. Então, você pode colocar o seu teto, né, de ROAS ali na configuração da sua estratégia de lances e ele vai buscar o maior número de conversões possível dentro daquele teto, tá? E aí, se, nem eu falei, se os valores que você tem dentro do seu e-commerce entre os números de itens é muito discrepante, o ROAS é altamente recomendado para você. Então, se você tem aí 50, 100 itens, 200 itens no seu e-commerce, dos mais variados tipos de preço, por exemplo, o ROAS ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o total que você está investindo e vai tentar retornar N vezes aquele valor, né? Então, você pode definir esse teto aí na sua estratégia de lances, por exemplo, e vai compensar muito bem para você. Se você tem e-commerce, vai ser ideal, tá? Resumo da ópera, se você trabalha com N números de produtos, um número de serviços que você tem preços diferentes, mas é uma quantidade ainda que você consegue controlar, eu recomendaria você ir para maximizar o valor da conversão, tá? Sair de uma estratégia de lances mais conservador e ir para maximizar a conversão. Se você tem, por exemplo, produtos que têm lá um preço semelhante
São produtos diferentes, mas o valor que você cobra por eles, principalmente se você de serviços, por exemplo, ou se você tem um número bem limitado de produtos, você pode já ir para um CPA desejado, já fica interessante para você. E pode ser um e-commerce também, por que não? Tá? Cada um desses três últimos que eu estou falando pode ser adequado para um e-commerce, cada cenário, sendo que de todos eles, e-commerce eu recomendo super o ROAS desejado, tá bom? Porque você vai ter um N número de itens, cada item às vezes tem uma margem, tem um custo por conversão diferente, e aí você começa a fazer o Google trabalhar com o seu macro, né? Dentre tudo que você está investindo, cada uma daquelas vendas ele vai buscar uma conversão visando retornar para você o que você já está investindo no Google. Uma, duas, três vezes mais do que aquele valor. Então, você já tendo inteligência de campanha, você pode partir, sem e-commerce, você pode partir direto para um ROAS desejado, tá? Então, assim, qual é o filtro que eu quero que vocês tenham? Qual que é o mais adequado para o meu negócio? Qual que é o mais adequado para o meu nicho, né? Se eu tenho, por exemplo, um produto de entrada, um produto intermediário e um produto mais avançado, e os valores deles são muito discrepantes entre eles, eu poderia testar, por exemplo, um maximizar o valor da conversão. Não me importo nada com o valor da conversão, eu só quero que converta. Beleza, então eu posso ir para maximizar conversões. Ah, não, eu tenho uma esteira de produtos, uma esteira de serviços aqui, né? Eu tenho um produto entrada, intermediário, avançado, ou tenho uma linha de produtos que é um pouquinho mais limitada, não tem tanta variedade assim. Então você pode ir para um CPA desejado. Se eu tenho um grande número de itens com os mais diversos tipos de valores, pode ir também para um ROAS desejado. Então, assim, analisar o seu cenário, analisar o seu negócio e entender, né, qual que vai ser o melhor para você em cada caso, tá bom? Lembrando, lembrando que em todo caso, se você já está performando, tá? Deixa essa campanha performando no cantinho dela, separa um orçamento para testar outras estratégias de lance. Se você já tiver com vistas, né, mudar, se você já tem aí uns 2, 3 meses, o Google fala um mês, mas para tentar ser mais conservador e mais seguro aqui para vocês, tenta aí 2, 3 meses. Se você já, vamos supor, você tem uma conta nova, você já percebeu que já está uns 2, 3 meses anunciando e já conseguiu solidificar o seu número de conversões. Por exemplo, você já está satisfeito com os seus resultados, mas quer ver se consegue escalar mais isso através das estratégias de lances. Deixa sua campanha lá quietinha, separa uma verba para testar essas outras estratégias de lances de acordo com o seu cenário. E aí você começa depois só a aferir, né? Só a medir mesmo se está de acordo com aquilo que você queria. A chance é que você, optando por testar uma campanha à parte, você não vai prejudicar a sua conta, né? Você não vai perder em uma semana, ou uma semana e meia, ou 2 semanas de aprendizado. Porque se você está com uma campanha performando e você altera a estratégia de lances, cara, é uma semana para sua conta se adaptar a essa mudança, né? E aí, se ela der ruim, você vai ter que voltar de novo para que estava. Aí é mais outra semana para ela regredir de novo o aprendizado até voltar ao que estava. Dependendo do seu cenário, isso já pode ser altamente prejudicial para o seu negócio, entendeu? Você já gastou muita verba entre uma semana testando uma, constatando que não deu certo, voltando para a antiga. Então, sendo mais prudente, desse jeito, testando com consciência, né, tendo um devido planejamento, você tem grande chance de ter um futuro de, de, de sucesso através dos seus anúncios, tá bom? Então, o vídeo de hoje é isso aqui. Eu espero não ter me alongado muito, espero não ter sido muito redundante. Tentei trazer exemplos aqui de cenários, né, de negócios que você pode aplicar essas devidas estratégias de lances, tá bom? E eu quero que você deixe aqui no comentário, tá? Qual é o seu negócio, qual que é o seu nicho, tá bom? Lembrando que tem vaga aqui para consultoria, tá bom? Eu estou abrindo aqui uma consultoria para empresas, você que está com dificuldade de vender aí no seu negócio, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Para que você entre em contato comigo, para que eu possa entender o seu cenário e te ajudar, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, sua inscrição é uma honra para mim. Quero que você se inscreva, participe aqui do nosso canal, faça parte da nossa comunidade e não deixe de se inscrever, deixar o seu like, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Até mais.